que é a necessidade da planta em relação à luminosidade, à temperatura, à água, CO2. Então, nós pegamos esses principais parâmetros e vemos qual é o teto de produtividade daquela cultivar. Então, a gente está trabalhando com base genética também. Agora, essa base genética dentro de um ambiente, ela vai dar uma produtividade máxima. Produtividade máxima de 3 mil quilos, de 4 mil quilos, de 6 mil quilos. Essa produtividade é a que eu tenho na minha fazenda, é a que eu estou avaliando naquela safra da minha fazenda. E agora eu vou fazer essa comparação de eficiência produtiva com uma outra propriedade, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que ela passou por seca e ela chegou numa produtividade máxima, um teto produtivo de 2 mil quilos. Mas a eficiência produtiva muitas vezes foi de 2 mil quilos, então ele chegou a um teto produtivo de eficiência de 100%. Essa taxa de eficiência que nós mensuramos elas e nós ranqueamos os produtores. Por que fazer esse ranqueamento? Esse ranqueamento é basicamente para a gente poder ter um balizador, ter a nossa orientação de como é que está ocorrendo a produção e principalmente o que falta para chegar à produção máxima, a eficiência produtiva máxima. Como tu falou no começo, nós temos um problema, um salto, um degrau de produtividade, um gap de produtividade, uma lacuna que ela beira aí mais ou menos os 45%. Nas suas médias aqui dentro do Brasil. Então, nós podemos aumentar a produção do Brasil, a produtividade do Brasil, simplesmente pegando aqueles fatores que influenciam nesse gap. Por exemplo, manejo, por exemplo, falta de água. No Rio Grande do Sul foi o que aconteceu agora, então naquelas unidades é muito difícil trabalhar com chuva, mas nas áreas irrigadas conseguiram potenciais de produtividade elevado. Então, o campeonato ele surge como uma forma de nós balizarmos e podermos comparar as áreas produtivas dentro da sua potencial máximo. Essa é a nossa proposta hoje. Campeonato é legal e faz com que as pessoas concorram, né? Então, o cara que está concorrendo comigo, eu quero ser melhor que ele. Então, isso faz com que as pessoas queiram melhorar. E eu acho que o formato de campeonato faz com que aquela nossa ânsia por ser melhor que os outros, mas principalmente pensando não só na parte econômica, porque nós trabalhamos com sustentável e quando a gente pensa em CO2, nós temos que pensar nessa parte de trabalhar com mitigação de gases, pensar numa lavoura que ela seja duradoura, numa lavoura resiliente. Então esse é o principal motivo de hoje a gente trabalhar e ter uma expansão tão grande em tão pouco tempo. Eu passei basicamente todo o período, Leandro, todo o período de janeiro e fevereiro, rodando pelo Maranhão só em 14. Agora tu imagina o Alencar, que passou em todas essas outras 106 lavouras aí pelo país. Não, perfeito, professor. Eu vejo assim, ó, a gente trabalhando isso e por isso que eu achei muito interessante, Matheus, assim, a parte vamos pensar, a ideologia do campeonato, né? Porque não é só assim, não, eu vou ser o campeão de produtividade, né? A gente tem que ser eficiente, então isso acaba tornando, não paga qualquer preço para ser campeão. Pronto. Né? Então, isso ficou muito legal e eu vejo que isso a gente pode ser, sim, campeão em eficiência e campeão em produtividade. Né? Pode chegar nesse ponto, né, em professor? Sustentabilidade na parte econômica, porque a nossa proposta, pelo menos das análises, não é chegar numa produtividade de 100%. Nós temos que chegar em produtividades maiores, mas tem que pagar a conta. Sim. Então nós temos que pensar na eficiência produtiva. É aquilo que o Alencar sempre trabalha muito bem, que nós temos que ter uma eficiência produtiva beirando os 70%, 75%, 80%. Depois disso, talvez o meu investimento econômico não se traduza em retorno econômico. Daí eu posso estar perdendo dinheiro, principalmente nessas mudanças climáticas que nós temos hoje, nessas inseguranças. Então, talvez trabalhar com uma casa, com uma margem de segurança aí, seja onde eu tenho que melhorar minha produtividade, mas com sustentabilidade, e não é só ambiental, é econômica também. Perfeito, professor. E uma coisa, Matheus, que nós estávamos estudando lá, que a gente participou aqui na Bahia, né? E tentando ver mais dados, né, professor? Porque eu acho que o legal é isso, é pegar o e-book hoje e a gente analisar, realmente parar e estudar ele para ver assim, o que é. Professor, que daí vem uma constatação e uma pergunta, né? Vamos pensar assim, a sua visão sobre esse assunto. Porque hoje muita gente fala assim, mas não é... então lá, não é sustentável, né, economicamente colher 6 mil quilos. Vamos pensar que hoje nosso bate-papo no outro episódio lá com o senhor Alencar, que sim, a gente tinha possibilidade no Brasil de colher 100 sacas na safra 22, 23. E muitos não conseguiram, alguns chegaram perto, alguns fizeram tudo, mas, professor, na sua visão, né, eu tenho comigo assim que geralmente quanto mais produtivo, ou a maior a produtividade por hectare, geralmente ela tem uma sustentabilidade junto, assim, não é antieconômico, não é, ela vem assim de a lucratividade, vamos pensar assim,
ela tá meio linkada com a maior produtividade. Ou seja, vamos fazer um resumão. Assim, a gente produzir mais é viável, né? Então, em cima de dados que eu sei que o Soybean tem, e eu acho que esse é o grande legado do Soybean Moneymaker, né? Como que o senhor vê esse tipo de... Que a gente é indagado muito pelo agricultor, né? Que a gente vê muito. Mateus, a pergunta é a seguinte, que nós recebe direto. Colher 100 sacos dá lucro? Com os dados que vocês têm, você consegue... Sim, com certeza, com certeza. O grande diferencial de produzir 100 sacos, assim, dentro da... Isso é bem pessoal meu, mas é que aquela eficiência econômica ela vai diminuindo pela resposta da planta. Então, a gente vai ter que aplicar mais... numa planta deficiente, uma planta que tem um manejo nutricional baixo, ela não tem uma resposta grande porque ela não tem nutrientes do solo. Qualquer coisinha que a gente colocar vai melhorar a vida dela. Então ela vai ter uma resposta grande e ela vai ter uma eficiência produtiva maior, econômica também, porque a gente colocou qualquer coisa e teve uma resposta. Nesse momento, Leandro, eu acho que a pessoa sim vai ter retorno econômico, sim, vai pagar as contas, isso a gente já viu hoje lá pelos dados, pela tabulação dos dados, pela análise dos dados que foram apresentados hoje pela manhã. Só que a eficiência econômica não vai ser tão grande. Onde a gente tem que pensar depois que alcançar os 100 hectares? É lapidar, é melhorar. É aquilo que a gente mostrou nos dados e tem fazendo hoje lá no Rio Grande do Sul, que foi a campeã, que eles estão fazendo hoje o manejo orgânico. Então não é só a gente pensar em fazer o mesmo manejo para daqui a 5, 10 anos, mas é talvez pensar em 110, 120 sacos, mas talvez adotar manejos que eles tenham uma maior eficiência econômica. Daí sim, nós já chegamos no ponto, nós chegamos no patamar. Vamos quebrar o patamar agora, mas vamos quebrar o patamar com talvez outros balizadores. Talvez eficiência econômica é o nosso balizador principal. Vamos começar a utilizar alguns adubos orgânicos, outras formas de adubação orgânica, por exemplo, nas plantas. Nós podemos, por exemplo, pensar em outras formas de fazer as cultivares, elas vão estar mais adaptadas aqui, para vocês isso não é muito... A plantabilidade, né? A plantabilidade, cara. Nossa, pensar numa coisa que realmente são formas de manejo, são, sei lá, arcaicas que a gente tem que começar a trazer de volta porque elas não estão sendo bem seguidas. Mas são pequenos detalhes que vão fazer com que as pessoas tenham uma eficiência econômica maior e sim, daí vai deixar mais caixa no banco. É isso que nós temos que buscar. Mas a gente fez uma análise pela manhã, eu acho que... Posso comparar eles? Sim, sim. Então, aquela análise que foi feita lá do Rio Grande do Sul, onde mostra que eles tiveram uma alta eficiência econômica e uma alta eficiência na emissão de CO2, e aqui teve uma baixa eficiência econômica, baixa não, né? Ela foi muito alta, mas ela não chegava, mas ela foi menor, foi um pouco menor que aquela do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá eles trabalham com adubo orgânico há bastante tempo. Lá eles trabalham com inserção de carbono no solo, fazendo com que o perfil deles seja um perfil que não tenha que gastar muito. Então já é um trabalho continuado que eu não vou chegar no próximo ano. Ou se eu chegar no próximo ano, meu investimento vai ser alto. Mas depois eu consigo diluir e ter uma eficiência econômica ao longo dos anos, e vamos pensar em daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Porque daí eu estou falando de sustentabilidade. Não é só ambiental, é econômica também. Se você não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva agora no canal Bora Pra Lida.